resultado do Clássico Rei também tem um efeito bem devastador, né? Que é a aproximação do Ceará, ou talvez considerar também a inserção do Ceará nessa confusão de rebaixamento, ao mesmo tempo em que você perde o seu treinador, um treinador que há muito tempo, muita gente já apontava que o ciclo dele já estava encerrado, que não via mais evolução, que o time estava marcando passo, e você acaba perdendo o Marquinhos Santos num recorte muito ruim, né, do mercado de treinadores. E aí vejo com preocupação também a situação do Ceará a partir do resultado dessa 22ª rodada, né, Minhoca? Sim. Minhoca, só para completar a introdução de Celso, com o agravante do dano moral que foi, né, a eliminação para o São Paulo. Teve um dano psicológico ali Perfeito. dos maiores, né? Perfeito. Que a gente viu também na saída do próprio jogo, né? Messias, Vina, tem aquela discussão com o torcedor. E ontem na partida, né, você via que era um Ceará desorganizado. Então, assim, para falar brevemente sobre a questão do Marquinhos Santos, não tinha mais clima, ele até conseguiu alguns resultados, e cada coletivo que o Marquinhos dava era algo estapafúrdio de você ouvir, como, por exemplo, ele cita ontem, de todos os 17 jogos que ele comandou o Ceará, apenas o jogo do Juventude, e é bom deixar claro, o Juventude, em 13 jogos que fez recentemente, só venceu um jogo, que foi sobre o Ceará. Esse jogo já era para ser determinante para uma possível demissão. Perder para o Juventude hoje, seja você, obviamente em casa é inadmissível, mas mesmo assim jogando fora, não é nem para se cotar pelo elenco que o Ceará tem. E o outro ponto que eu acho que foi determinante, há uma semana, o Marquinhos Santos tinha 2 zagueiros pendurados, Messias e Luiz Otávio. Ele opta por jogar com os 2 zagueiros. Os 2 zagueiros tomam cartões amarelos. E ele perde os seus 2 zagueiros titulares para esse clássico. Então, até mesmo, Fred e os demais, a questão da gestão do elenco. Não entender que você poderia abdicar de um dos zagueiros titulares do jogo do Botafogo para ter um desses zagueiros, para esse duelo contra o Fortaleza. E aí você colocou uma carga muito pesada, o que já era uma preocupação para o jogo do final de semana. Toda a torcida estava imbuída para tentar, pelo menos, empurrar a equipe, não por conta do Marquinhos, mas pelo que o Ceará estava disputando na quarta-feira, que era uma vaga em uma semifinal de Sul-Americana. Até fez a primeira parte, que foi vencer o jogo, e aí novamente o trauma das penalidades, onde o Ceará já vem de 4 derrotas consecutivas nessas disputas. Para o Bahia no ano passado, na final da Copa do Nordeste, esse ano para o Iguatu no Campeonato Cearense, CRB na Copa do Nordeste, todas as eliminações de maneira vexatória, essas duas desse ano, e agora para o São Paulo, que seria até considerado ok, porque é o São Paulo pela história que tem, mas pelo acúmulo de coisas que já aconteceu, por toda a pressão que o treinador aconteceu. Essa derrota no Clássico foi só a cereja no bolo para confirmar uma situação de muita preocupação que eu vejo para o Ceará nesse momento. O Ceará hoje tem elenco para se manter na Série A? Tem. Mas o Bahia também tinha no passado, o Grêmio também tinha, e acabaram caindo. Por isso a minha preocupação. E fica, para mim, agora a grande dúvida de quem vai assumir, porque hoje o mercado para a Série A de um treinador está muito difícil, a ponto de um dos nomes que apareceram hoje foi do Hélio dos Anjos, cara. Hélio dos Anjos foi um dos nomes que passou ali, né, nas possibilidades que o Ceará poderia contratar. Então, algo imaginável, até alguns meses atrás, você cotar que Hélio dos Anjos pudesse assumir um clube de Série A, né, como o Ceará, por exemplo, nessa situação. Nada contra o Hélio, mas é porque, assim, até alguns meses atrás era difícil você fosse projetar essa situação. Então, o Ceará hoje, até agora, não anunciou esse nome, mas já tentou Luxemburgo, uma conversa, o próprio André Almeida, lá da Verdes Mares, veio com uma lista de nomes, Renato Gaúcho, que disse que está priorizando 2023, que eu acho que foi só aquela consulta, eu acho que o que ele pediria nunca o Ceará pagaria para trazê-lo, Abel Braga, que também não está mais voltado à carreira de técnico, Ricardo Gomes também foi outro nome consultado e que também não está com o menor interesse. Eu acabei de participar de uma live como convidado lá do pessoal do Vozão Cast, que eles acreditam que Levi Coupe pode ser também um desses nomes. Levi Coupe, que estava aposentado, saiu da aposentadoria.
Tava aqui gaveta. É vozão mesmo, né? Tava Pois na é, gaveta porque do vovô, né? Essa Levi caixa. Coupe estava aposentado, ele Eu, saiu da eu aposentadoria. acho que eu não gostei, posso estar enganado. Eu acho que eu não gostei da contratação do Levi Coupe no Sport em 2001. Não, assim, Eu naquela tô época ele falando ainda era sério. um bom nome. Ele Old ainda school, era um não, bom Não, nome. eu tô Não, não, do pátio aqui, velho. não, mas veja só, eu tô dizendo que eu não gostei. E ele, até porque ele veio com a má vontade da porra também. Assim, É. ele Ganhou a ele- Copa do ele- Nordeste. não ganhou, não. Tá confundindo, ganhou, não. Foi Ah, vice. não. Foi vice. Quem ganhou foi Celso. Foi vice, Celso vice. É o Celso Rodo. Celso Foi Roth. vice. Mas eu não gostava, eu não gostei muito. Ele era por ter sido campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, pô, era um dos principais nomes do cenário nacional. Mas eu estou dizendo assim que pô, muita gente gostou na época. Estou dizendo que minha opinião era a opinião normal na época. Estou dizendo assim que na época eu não gostei muito. Isso era 2001. 2022, assim. E aí, só aproveitando, Minhoca falou dessa especulação L dos Anjos. Ano passado, quando o Sport especulou L dos Anjos na Série A, eu comentei. Foi ano passado ou ano retrasado? Ano passado. Eu comentei o seguinte: seria o único time da Série A que cogitaria L dos Anjos. Nenhum outro, né, teria como cogitar L dos Anjos. E aí tá L dos Anjos, né, que sequer faz um trabalho bom da Ponte, né? Sequer faz um trabalho Como bom. faz? Como Não, faz? A calma. Ponte, veja só. Ele Veja só, começa. a Ponte Preta, ele começa. não, a Ponte Preta já se afastou do Z4, a Ponte Preta Sim, mas, estava. mas foi aqui, com ó, ele que estava no Z4. Ele não chegou no meio. sem time, o cara arrumou Sim. a casa. Sim, Assim, demorou. veja só. Demorou. Veja só. Aí arrumar uma tese assim para dizer que ele não está fazendo um trabalho de recuperação. Não, eu acho que ele está fazendo um trabalho ok. Acho que a Não Ponte acho que- dá viés de recuperação. Porque assim, se ele tivesse chegado agora e recuperado, não, mas foi ele que deixou lá também, pô. É. E aproveitar Agora, que a mensagem. nenhum nome razoável, viu? Desses que você citou. Não tem. E aí o João Vitor tá até E lembrando outra, aqui não tem que- nenhum perfil parecido, né, Minhoca? Mostra Porque- assim, o que é que tem disponível na prateleira? Pronto. Brá! Tem um detalhe que é o seguinte, vou até aproveitar antes de falar sobre isso, o João Vitor até falou dizendo que o Nicola ligou para o Robson na live dele, né, e com a educação ele até riu e tal, dizendo que era fake a história. Eu só estou dizendo que foi um dos nomes especulados. Eu nem sei se surgiu do próprio Ceará, se foi da torcida, mas foi um nome. Eu só estou dizendo assim, Eu a vi barbaridade que foi do Ceará. Diga. Quase senador, do quase senador. O do Luxemburgo também, exato. Mas eu só estou dizendo assim, o nível do mercado tá tão problemático porque os nomes que estão aparecendo são esses, entendeu? Levi Coupe com 70 anos, Luxemburgo que está já afastado há muito tempo, porque o Luxemburgo ele teve aquela situação. Tem espaço para a volta de Guto? Aí Foi pronto, Curitiba, esse ponto né? que eu ia entrar. Não, Esse ponto que eu ia teria entrar. tido, porque a gente falou disso, Fred, que foi um recorte muito ruim do mercado, né? Foi péssimo. Porque né? assim, o que é que aconteceu, né? Quando saiu o Dorival do Ceará, o Ceará fez uma consulta ao Morínigo lá do Curitiba. E aí, Fred, não adianta fechar a tela, senão eu vou fechar o som. Pois é. Aí, na época, o Curitiba, né, o manteve lá e o próprio treinador quis também permanecer. E aí acabou fechando com o Marquinhos Santos. Só que antes do clássico ontem, antes de sair as escalações, a gente até recebeu a notícia. Caiu o Mourinho no Curitiba, depois da derrota para o Atlético Mineiro ontem. E aí, naquele contexto, muita gente já começou a associar. Então, hoje vai cair Marquinhos Santos, o Mourinho vai assumir no lugar. Durante ali o pós-jogo, vem a notícia de Guto Ferreira assinando com o Curitiba. Então, talvez das possibilidades, a mais coerente que talvez o Ceará pudesse apostar seria o Guto Ferreira, né? Porque já eu ia dizer conhece, exatamente isso. trabalhou. O time é muito importante. Pô. Marquinhos já poderia ter caído antes. E, obviamente, Guto vai ter, espero, o mercado. O Coritiba é ótimo para Guto Ferreira. Assim, é um trabalho que ele tem que. O trabalho dele é não ser rebaixado. É um trabalho difícil, mas que ele é totalmente capaz de executar lá no Coritiba. Mas eu digo assim: um dia antes, se Marquinhos tivesse saído, ele poderia ser o treinador do Ceará. E se haver esse interesse, a questão do timing. O timing de Marquinhos Santos é assim. Passou. Veja só, no momento que Guto Ferreira poderia ter sido a opção do Ceará. Exatamente. Então o timing de Marquinhos Santos foi errado, porque ele perdeu o treinador porque demorou a executar uma troca que parecia inevitável. Assim, a eliminação da Sul-Americana, que era a única coisa sustentável, basicamente assim, né? Então, mas teve a eliminação. Seria difícil, tipo, foi eliminado nos pênaltis, fez uma partida bem disputada contra o São Paulo e tal, mas tinha
outras linhas de avaliação do trabalho que já sepultavam a passagem dele. Tinha os pseudos resultados, Cássio. Exatamente, sabe aquela coisa? Os pseudos resultados. É o seguinte, ó. Ele perde para o Fortaleza de 2-0, jogo de ida da Copa do Brasil. Aí o pessoal já estava irritado com o Marquinhos Santos. Aí ele ganha o jogo de volta da Copa do Brasil por 1-0, com aquela bola do Vina no travessão no último minuto. Aí o sentimento, opa, pelo menos fez um bom jogo no Clássico, entendeu? Aí, por exemplo, vence a primeira partida dentro de casa contra o Avaí. Aí depois, já na sequência, vence o Corinthians dentro de casa. 2 jogos dentro de casa que não tinha acontecido. Eu só faço só uma provocação. Sim. Porque a gente estava falando há pouco que Vojvoda poderia ter sido demitido. E a direção segurou. Será que essa não era, só que é com outro resultado, claro que a mesma linha da direção do Ceará era a torcida não querendo a impressão. Mas assim, eu digo isso porque se era, só estou procurando para saber se era a linha da direção do Ceará. Embora a torcida queira, ou seja, a direção tem consciência de que o treinador não tem a torcida nesse momento, mas que a direção bancava o treinador. Eu acho que a única diferença, um tanto óbvia, era a falta de lastra de Marquinhos, sobretudo comparado com a de Vojvoda no Fortaleza. Mas, nesse caso, se Guto Ferreira poderia... E Guto Ferreira, que tem uma boa passagem no Ceará, no final já... Enfim, faltou resultado e tal, mas tem um título da Copa do Nordeste, teve pelo menos 8 meses de bons resultados lá. Mas se Guto Ferreira poderia ter sido um nome melhor, sobretudo em relação aos nomes que rodaram a prateleira aí de 10 anos atrás, assim, que meio que vai estar em 2022 aí. Nesse caso, eu acho que repetindo, reforçando, na verdade, o time foi muito ruim e acabou virando problema. Porque, se saiu algum nome aqui, eu já estou voando, mas daqui 11 e 18 e o Ceará está sem treinador. E está sem treinador porque não está fácil de... E sem perspectiva de treinador, que é pior, né? Que será o quarto, pô. E assim, por aí de motivos, um deixou, foi o Dorival, o outro saiu. Mas, porra, vai ser um clube que estava com um cenário tão diferente, tão preparado, com a maior receita do ano, mesmo o Fortaleza na Libertadores, a maior receita era do Ceará, previsão pelo menos, e 160 milhões de reais, e está indo para o quarto treinador, pô. Thiago, Dorival, Marquinhos, e esse possível nome que as opções mostram que vai ter uma dificuldade. E o cenário do Ceará, 1 ponto dos últimos 12, um ponto dos últimos 12, indo para um jogo fora de casa na próxima rodada, ou seja, pode virar 1 ponto dos últimos 15. Isso é chatinho. Ou seja, que se perde o jogo, ficar um ponto em 15 é chato. Velho, chato. É chato. Vai ter uma coisa. A gente vai ter nos próximos... O Ceará vai jogar 5 jogos nos próximos 45 dias. É muito tempo. O treinador que chegar, ele vai ter muito tempo de trabalho. Vai ser 5 finais de semana com jogos, não vai ter jogo no meio de semana, então no outro final de semana, no outro 5 domingos e sábados ali que o Ceará vai jogar, e depois vai ter um intervalo de 10 dias, que pela primeira vez a CBF vai conseguir parar o futebol na data FIFA. A gente vai ter 10 dias, eu não sei se na Série B isso vai acontecer, mas na Série A vai acontecer. Não teremos jogos de nenhuma equipe da Série A, nem Copa do Brasil, nem qualquer torneio no Brasil. Na Série B só acontece se você perder. Se você perder, é 10 dias remoendo. Se ganhar, pode ficar certo que 2 dias depois já está jogando de novo. Então, assim... Pode ficar atento a tabela da Série B feita dessa forma. O treinador que chegar, ele vai ter tempo de trabalho, né? E aí, na live que eu estava participando lá do Vozão Cash, eu cheguei a fazer o questionamento. Vale a pena em trazer um treinador aposta? Quando eu digo aposta, é um treinador jovem, um treinador estrangeiro, um treinador... Porque ele vai ter tempo de trabalho, certo? Ele vai ter o tempo de trabalho. Ou você, e aí seria outra condição, apostar um treinador, porque aí, queira ou não, entra esse perfil de Luxemburgo, de um cara que já entende esse cenário. E uma coisa o problema é que não tem um nome, viu, Minhoca? Pois porque, assim, não tem um nome. Vamos descartar Renato Gaúcho. E aí, Fred, até para complementar, eu cheguei a falar isso na semana passada sobre a derrota do Náutico. Porque tem horas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Náutico também, tem horas que eu vejo o Elano falando, eu acho que parece que o Elano, tudo bem para ele, e o Náutico está na zona de rebaixamento. O cara parece que não entende o quão incômodo tem que ser o time na zona de rebaixamento. Que lembra muito o caso do Ceará, quando o Adilson Batista assumiu. Ele falava de uma maneira como... Não, exatamente, a gente vai tentar sair da zona de rebaixamento como se fosse a coisa mais comum possível sair, ou se tivesse na zona de rebaixamento. Então, até para você apostar num treinador que talvez não tenha experimentado, por exemplo, o Morínigo, que é esse do Curitiba, ele tem 2 trabalhos na Série A com o próprio Curitiba
E nenhum deles foi chamando a atenção. O bom trabalho dele foi na Série B do ano passado, em que ele subiu o Curitiba. Eu Porque tenho uma na Série A sugestão pro desse Ceará. ano... Pois é complicado. Eu tenho uma sugestão pro Ceará. Diga aí. Acostumado, já teve 2 vezes essa disputa e vive Castarrim de quê, pô? E Pois vive, é isso que eu tô... Tô na Já expectativa. sou comida até do E vive- Falou ainda, pô. do mesmo que o meu. já viveu. AF. Não. DP. Tô na- Vive o Daniel melhor Paulista. momento da carreira. Daniel? Daniel? Não. É um Já treinador que viveu. evoluiu, né? Eu tava Já rindo pensando viveu. outra coisa aqui. Eu tava achando uma Já que a viveu sua linha 2 sempre zonas de rebaixamento. Já viveu 2 zonas de rebaixamento. Escapou bem das duas. Quando ele ainda era muito verde. Mas eu acho Ele que isso, maturou. Fred, não cabe, não. Veja só. Não cabe. Sabe por que não cabe? Porque dos treinadores que o Ceará teve, só um, ele perdeu, que foi Dorival indo para o Flamengo. O time estava acertando e Dorival foi para o Flamengo. DP é Daniel Paulista, né? Só para que o caso tenha ficado... Marquinhos Santos, veja só, para o torcedor do Ceará, entenda que o Ceará tem dinheiro. Sim. Ele tem Mas não dinheiro. tem o que fazer com dinheiro nesse momento. Veja, tudo não, veja. E não sei, por mas acaso, aí eu sou diretor de futebol do Ceará, não, nenhum. bicho. Só Tem pelo executivo dinheiro. lá, tem vários. O problema é difícil é quando tu não tem real. Tu tendo real, tu arruma um caminho. O Ceará tem dinheiro. Ele não é, com todo respeito, não é o Juventude na primeira divisão nesse momento. Não é aquele clube que está caminhando ali para o rebaixamento. É um time que está disputando o campeonato ali, que você pode fazer um bom trabalho. Então, assim, ele tem um mercado. Nesse momento, o nome de Daniel Paulista, neste recorte, eu não estou falando que esse Daniel Paulista não serviria para o Ceará, não é essa a questão, mas é a questão que, para a recepção do torcedor do Ceará, porque o Ceará, ele estava com Dorival. O Dorival é uma nota. O Ceará botou uma nota ali para ter Dorival. Então, o Ceará ele continua tendo essa nota. Então, se o Ceará traz Daniel Paulista, a reação é, está economizando dinheiro. Pensa dessa forma, veja só, o Dorival Mas saiu. vamos lá. Ok, Cássio, eu concordo. Eu jamais cogitaria em sã consciência Daniel Paulista para o Ceará. Mas eu também estou cogitando o Daniel Paulista, não é para a vaga de Dorival, é para a vaga de Marquinhos Santos, que já é o mesmo patamar de Daniel Paulista. Mas é como se Marquinhos não tivesse existido. Porque mas aí, Marquinhos veja só, é considerado mas um é o erro seguinte, por todo mundo. Desde Mas é o que eu estou dizendo. Aí a gente vai para a realidade. Porque a realidade não tem nenhum nome. Com dinheiro Esses tem. nomes. Hã? É o que eu falo, não sei se com dinheiro tem. Como foi Mas o Flamengo? não O Flamengo tem, lá mas- tirou o mas Dorival. quem é o nome? Quem é o nome? O Flamengo, Fred, mas mas o Flamengo assim- não tirou Dorival do Ceará? Pronto, é exatamente os Sim, empregados. Os empregados que estão Você ali na pode- parte Então de vamos baixo. aos empregados. Ok, vamos aos Barroca empregados. no Avaí, por exemplo. Valeria a pena tirar? Jair Ventura do Goiás. Eu acho que não tem o perfil. Eu acho que o Barroca tem mais o perfil do que Jair Ventura para esse time do Ceará. Agora, é isso que eu estou falando. O Ceará tem dinheiro. Ele pode tirar o treinador de alguém. Não precisa ser só desempregado. Eu estou indo nessa loja. Eu estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo assim, pela condição econômica do clube, nesse momento, a análise não pode ser feita. Quem é que está disponível no mercado? Não é isso. Então, Se o mas Ceará quiser, Daniel ele vai lá e Paulista tira. sequer está disponível, ele está empregado. O que eu quero dizer, o que é que Então, eu mas pensei? tá na Série B, pô. Mas aí... É mais Eu fácil tirar. pensei, o que é que eu pensei? Eu pensei o seguinte: você precisa de um treinador que já tenha vivido isso. Primeiro ponto. A turma fala no treinador. Calma, pô, deixa eu falar. A turma fala no treinador do Curitiba. Não viveu isso. Quando estava vivendo agora, estava péssimo na zona de rebaixamento. Então, descarte todo e qualquer nome de treinadores que não tem nas costas uma reta final de Série A precisando fugir do rebaixamento. Eu já descartaria todos eles. Aí você vai para os que tem. Aí você tem um nome interessante de Mancini no América. Difícil tirar. Agora, 5 rodadas atrás, o América Mineiro estava lá na zona. Eu acho que estava na zona, não estava operando. 4 vitórias seguidas. É o 8º colocado. Mancini, no ano passado, já foi ano passado, né? Que ele fez isso, largou o América Mineiro para pegar o Grêmio. Agora ele não vai largar o América para pegar vai o largar. Não vai. Aí beleza. Jair Ventura é o treinador de uma linha defensiva. Também não sei se larga o Goiás. Também acho que não. Não é um cara que abandona o trabalho assim. Aí você vai para o Barroca. Porra, não sei se resolve. Não tem isso que a gente tá falando, de chegar de... E aí? Vai forçar o nome? Então vai ficar nesse...
Fred, Eu tô mas dando aqui os empregados. como resposta para o torcedor, eu acho que hoje isso é a preocupação de quem comanda o Ceará, porque se não fosse isso, o cara não ia em Abel, em Lucha, em Odair, Ricardo É Gomes. exatamente o que eu tô Como falando. resposta Velho. torcedor, A análise tem que ele ser vai lá tem em que ser mais dentro do cima. que tá acontecendo, pô. Ele vai lá em Se o Ceará cima. tá indo atrás do Por treinador conta hoje, de tu vai ficar achando Marquinhos. que. É mais rapaz, pela viu questão só? de Exatamente. ele quer gerar aí. É. Então, assim, vai assinar o rebaixamento, né? Porque Renato Gaúcho não vai Por vir. isso, pô, que exagero é esse? Porque, Pô, veja só, Renato Gaúcho não vai vir. É porque, foi em cima de Renato Gaúcho. Aí Quando você vem cita hoje, outros veja só, nomes. ele não vem hoje. Ele não veio hoje, pode vir amanhã, porra. Então, a gente não Veja só, sabe, aí veja você só. cita não, outros cara. nomes. Se fosse, Renato Gaúcho se não fosse um vai, clube Cássio. liso, se fosse... Tá, beleza. Então vai trazer o treinador de ponta, vai gastar 500 mil no treinador que a gente não sabe o nome. Isso já aconteceu esse ano. Dorival. Mas qual é o nome? Me diga Não, um mas Dorival é nome. diferente, Eu cara. quero um Dorival é nome. diferente. Eu quero Meu um irmão, nome. veja só. Existia Você, Dorival, me diga um a nome. gente, algum torcedor tem mania de achar. Vocês acham que Dorival foi barato? Acho Não. Puta Eu que não pariu. tô Eu falando sei de que Dorival valor. não foi. Eu quero um nome. É. Se você disser assim, vai atrás desse nome. Eu digo Não tô falando de mais preço, eu até quero pelo um nome. perfil, Vamos Cássio. falar de 5 Eu digo nomes. mais Aí você pelo disse que ele não perfil. vem. Eu tô dizendo assim, não veio hoje, pô. O cara pode vir amanhã. Eu sei Ó. lá se o cara não vai mudar de ideia amanhã. Tu é que tá dizendo que não vai mudar. Eu não Ó, quero ver Não, o cara. porque eu o acho Renato que Gaúcho Renato não vem, Gaúcho nunca nunca veio. aceitaria o Renato Ceará. Gaúcho nunca aceitaria aceita. o Ceará. Nunca Nem aceitaria por o Ceará. dinheiro, nem por dinheiro viria. E eu acho até, se o Corinthians cair pro Atlético Goianiense no meio de semana, não duvido nada Vitor Pereira cair lá e o Renato assumir. Eu acho que ele assumiria o Corinthians, como ele quis assumir o Flamengo, entendeu? Mas eu não acho que Dunga é um na época nome do Grêmio. cogitável. Quem? Dunga? Nossa. Não quer. É. Mas entra na mesma linha que eu falei. É o quanto esse cara tá querendo. Porque, por exemplo, há uma semana atrás, Luxemburgo, por exemplo, nem estava mais pensando em ser treinador de Série A. Estava tentando concorrer à vaga de Senado, né? E aí, o quanto um cara desse, que teoricamente não está no meio da Série A, disputando o jogo de Série A, o quanto ele quer se envolver numa Série A para treinar um Ceará que está ali, numa parte de... para lutar pela permanência, pegar uma vaga de Sul-Americana e tudo mais. Então, tudo vai partir vai partir da ideia do que o Ceará tenta convencer esse treinador a pegar um projeto como esse. Porque se é só para... Olha, o contrato é até o final do ano. É 3 meses. Como é que o treinador vai se sentir mais... Porque, assim, nem todo mundo vai ser o Náutico, né? De fazer uma aposta em um treinador que está iniciando e ainda fazendo um contrato até 2023, que eu acho que é isso que o Ceará não vai fazer. Mas eu vejo uma situação muito difícil. Sinceramente, não vai ter um nome consenso, isso já é fato. O torcedor não vai abraçar o nome que vier. E, por incrível que pareça, um dos nomes que também foi especulado foi até do Thiago Nunes, em meio a tudo que já passou nessa temporada. É pra se fuder. Aí Vai terminar. Emerson Pensa tá aqui, Carilli. Eu acho que é ele. já tentaram na época, depois que o Dorival saiu. Aí, Pronto, o Carilli eu acredito. Mas eu acho que o Carilli está treinando o clube de fora, se eu não me engano. Quase certeza. Ô, Fred, por um segundo, quando tu falou DP, eu pensei em dar o pulo.